A campainha tocou às 2 da manhã em Porto, um som insistente que cortou o silêncio do meu apartamento antigo junto ao Rio Douro. Quando abri a porta, lá estava ele, Diogo, encharcado pela chuva forte que caía sobre a cidade, os olhos vermelhos e a voz trêmula ao dizer: Miguel, eu não aguento mais. Preciso de ti agora, como nunca precisei de ninguém. O meu coração acelerou como se voltasse aos 18 anos, quando ele era o rei do colégio em Lisboa e eu apenas o rapaz invisível da biblioteca. Diogo, o capitão da equipa de futebol, o rapaz que todas as raparigas desejavam e todos os rapazes admiravam, agora parecia um estranho quebrado, com a barba por fazer e o casaco de designer colado ao corpo. Eu, Miguel, o morto de livros que passava os dias entre páginas e sonhos silenciosos, nunca imaginei que ele voltaria. Deixei-o entrar, ofereci uma toalha e um chá quente, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele sentou-se no sofá velho, as mãos tremendo, e começou a falar sem parar, como se os anos de silêncio tivessem explodido de uma vez. Lembras-te daquela noite da festa de formatura, atrás do ginásio? O beijo que te dei no escuro. Eu nunca esqueci. Foi o momento em que percebi que não era como os outros, mas tive medo. Medo do meu pai, medo da escola, medo de mim mesmo. As memórias invadiram-me como uma onda. Naquela época, em Lisboa, o colégio era um mundo cruel onde ser diferente significava isolamento. Eu passava horas na biblioteca, escondido entre livros de história e poesia portuguesa, enquanto Diogo brilhava no campo, com aplausos e convites para festas. Ninguém suspeitava que o astro me olhava de longe, com olhares roubados durante as aulas de matemática. Um dia, depois de um treino, ele puxou-me para o canto escuro e beijou-me com urgência, murmurando: Não digas a ninguém. Foi o início de um segredo que durou meses, encontros rápidos depois das aulas, cartas escondidas nos livros, toques discretos nas festas. Mas a pressão crescia. O pai dele, um empresário conservador de Sintra, exigia um filho, homem a sério, com namorada e futuro brilhante no futebol profissional. Diogo começou a afastar-se, fingindo interesse por raparigas, e eu, magoado, fingi que não doía. Agora, anos depois, ele estava aqui, na minha sala em Porto, onde eu vivia como escritor independente, publicando romances anónimos sobre identidades escondidas. Ele contou-me que a carreira no Sporting de Lisboa tinha acabado por causa de uma lesão, que o casamento arranjado pela família tinha desmoronado e que os rumores sobre a sua orientação começavam a circular nos jornais. Eu abandonei tudo, Miguel. Vim para te pedir perdão e para ver se ainda há espaço para nós. A noite passou em conversas longas, lágrimas e silêncios pesados. Eu sentia o peito apertado com memórias antigas, mas também com uma raiva contida. Como podia ele voltar agora, quando eu tinha reconstruído a minha vida sozinho? No dia seguinte, caminhámos pela ribeira, o sol brilhando sobre o rio, e ele segurou a minha mão por um segundo, como se testasse o terreno. O mundo à volta parecia o mesmo de sempre, os turistas, os cafés, os azulejos coloridos, mas dentro de mim tudo mudava. Diogo falou da família, da mãe que suspeitava mas calava, do irmão mais novo que o idolatrava. Eles não aceitam, Miguel. Dizem que é uma fase, que o futebol me curaria. Eu ouvia, acenando com a cabeça, mas o meu coração gritava perguntas. Será que eu ainda o amava ou era apenas o fantasma do passado? A conversa continuou até ao almoço num pequeno restaurante de peixe fresco, onde ele confessou que tinha tentado terapia em Lisboa para mudar, mas só piorar a dor interior. Tu eras o único que me via de verdade, não o astro, mas o rapaz assustado. As palavras tocaram-me fundo. Naquela tarde, enquanto ele dormia no sofá, eu sentei-me à secretária e escrevi as primeiras linhas de um novo romance, inspirado nele, em nós. O destino tinha-nos reunido de novo, mas o caminho à frente estava cheio de sombras. Diogo ficou em Porto por uma semana inteira, dormindo no quarto de hóspedes, e cada dia trazia novas camadas de verdade. Pela manhã, caminhávamos até à livraria Lelo, o meu refúgio antigo, e ele olhava os livros como se procurasse respostas nas páginas antigas. Nunca li tanto como tu, Miguel. Na escola, fingia que os livros eram para os fracos, mas na verdade tinha inveja da tua paz. Eu sorria, mas por dentro lutava com o ressentimento acumulado. Lembrava-me das vezes em que ele me ignorava nos corredores para manter a imagem de macho alfa, das festas onde dançava com raparigas só para calar os rumores. Em Lisboa, a sociedade portuguesa ainda sussurrava sobre coisas de homens, mesmo na capital progressista. Os pais dele, donos de uma empresa de vinhos no Douro, tinham planeado tudo: universidade, contrato profissional, casamento com a filha de um parceiro de negócios. Quando Diogo se recusou ao casamento, o pai cortou-lhe o apoio financeiro e ameaçou deserdá-lo. Eu tentei ser o filho perfeito, mas o beijo contigo foi a primeira vez que me senti vivo. As confissões vinham em ondas, durante jantares simples em casa, com vinho do Porto e pão fresco. Eu contava-lhe a minha vida depois do colégio, a mudança para Porto para estudar literatura na universidade,
os empregos em livrarias, os romances publicados sob pseudónimo porque ainda tinha medo do julgamento. Eu escrevia sobre nós sem dizer os nomes, Diogo. Sobre um amor que a sociedade esconde. Ele ouvia em silêncio, os olhos brilhando de arrependimento. Um dia, recebemos uma chamada do irmão dele, João, de Lisboa. O pai sabe que estás aí. Quer que voltes para casa e te cures com um psicólogo. Diogo desligou, furioso, e pela primeira vez chorou abertamente nos meus braços. O abraço durou minutos, sem palavras, apenas o calor dos corpos e o som da chuva lá fora. Eu sentia o coração acelerar, mas também o medo, e se ele voltasse a fugir quando a pressão aumentasse? No fim de semana, fomos até à praia de Matosinhos, o vento frio do Atlântico batendo nos rostos. Diogo falou do clube de futebol, dos colegas que suspeitavam e o evitavam nos balneários, da lesão que o deixou sem contrato. Abandonei tudo por ti, Miguel. O dinheiro, a fama, a família. Agora só quero ser honesto. Eu respondi que a honestidade tinha preço alto em Portugal, onde famílias tradicionais ainda controlavam vidas. Lembrei-me da minha própria família em Coimbra, que nunca soube do meu segredo e que eu evitava visitar para não mentir. A conversa virou para o futuro. Ele queria ficar em Porto, talvez trabalhar como treinador de jovens, longe dos holofotes. Mas eu vi a dúvida nos seus olhos. Na segunda-feira, um jornalista de Lisboa ligou, perguntando sobre rumores de orientação sexual do antigo capitão do Sporting. Diogo desligou, pálido, e eu abracei novamente. Não vou deixar que te destruam, prometi, mas por dentro questionava se o nosso amor resistiria ao escândalo. A semana terminou com uma caminhada pelo Jardim Botânico, onde ele me beijou pela primeira vez em anos, um beijo suave e cheio de medo, como o da formatura. Não é tarde demais, Miguel. O beijo trouxe de volta todas as emoções reprimidas, mas também o aviso silencioso de que a luta apenas começava. A notícia correu rápido em Lisboa e chegou a Porto através de amigos comuns. Diogo recebeu mensagens de antigos colegas do colégio, uns apoiavam em privado, outros criticavam abertamente nas redes sociais. O rei do futebol agora é gay. Que vergonha para a família. Ele lia os comentários em silêncio, o rosto endurecido, e eu via o rapaz confiante da escola desaparecer aos poucos. Decidimos ir juntos a Lisboa para enfrentar a família, uma viagem de comboio cheia de tensão. No caminho, ele contou mais detalhes do passado, as noites em que fingia sair com raparigas para agradar ao pai, as lágrimas escondidas no carro depois de cada encontro secreto comigo. Eu sacrificava-te para proteger a imagem, Miguel. Agora vejo como isso te magoou. Em Sintra, a casa familiar era a mesma de sempre, com vinhedos ao fundo e o pai à porta, braços cruzados. A mãe chorava na cozinha, o irmão João olhava para o chão. Isto é uma fase, Diogo. Volta para o clube, casa com a Sofia e esquece essas ideias. O confronto durou horas. Eu fiquei ao lado dele, sem falar, apenas segurando a mão quando ninguém via. O pai gritou sobre tradição, sobre a empresa familiar que não aceitaria um filho assim, sobre a vergonha na aldeia. Diogo respondeu com voz firme: eu amo Miguel desde os 18 anos. Não vou mais mentir. A mãe implorou para pensar na carreira, no futuro dos netos que nunca teria. Eu sentia o peito apertado, recordando como a minha própria família em Coimbra tinha cortado contacto quando suspeitei da minha orientação anos atrás. Saímos de lá exaustos, Diogo com os olhos inchados, e passámos a noite num hotel discreto em Lisboa. Lá, ele desabafou: perdi a família, mas ganhei a liberdade. No dia seguinte, visitámos o velho colégio, agora vazio nas férias de verão. Os corredores ecoavam memórias, o balneário onde o beijo aconteceu, a biblioteca onde nos encontrávamos. Diogo parou no campo de futebol e disse: aqui eu era rei, mas rei de mentira. Eu abracei-o, sentindo o corpo dele tremer. De regresso a Porto, a vida mudou. Diogo começou a procurar emprego como treinador em academias locais, enquanto eu escrevia o romance inspirado na nossa história. Mas o escândalo cresceu. Um jornal publicou uma foto antiga nossa no colégio, com legenda insinuante. Amigos de Diogo afastaram-se, e ele recebeu ameaças anónimas. Uma noite, ele acordou em pânico: e se perdermos tudo? Eu respondi que o amor valia o risco, mas por dentro lutava com o meu próprio medo de exposição. Visitámos a minha família em Coimbra no fim de semana, uma tentativa de reconciliação. A mãe olhou para Diogo com surpresa, o pai murmurou algo sobre amigos próximos. Não revelamos tudo, mas o silêncio disse mais do que palavras. Diogo começou a frequentar um grupo de apoio LGBT em Porto, onde homens como nós partilhavam histórias de rejeição familiar e vitória pessoal. Lá, ele encontrou força, e eu vi o rapaz da escola crescer em homem maduro. Mas o conflito interno dele persistia: será que mereço esta segunda chance contigo? As semanas passaram, com passeios pelo Douro, jantares tranquilos e conversas profundas sobre o futuro.
Um dia, ele recebeu uma proposta de um clube pequeno em Coimbra para treinar jovens. Aceitou, mas com a condição de viver comigo em Porto. O destino parecia alinhar-se, mas eu sabia que a sociedade portuguesa ainda tinha armadilhas. O novo emprego em Coimbra trouxe Diogo mais perto da família, mas também mais tensão. Ele treinava rapazes de 16 anos, ensinando não só futebol mas também respeito e honestidade. Um dos miúdos perguntou-lhe abertamente: treinador, é verdade que gosta de homens? Diogo respondeu com calma: sim, e isso não me torna menos homem. O miúdo sorriu, e aquele momento deu-lhe coragem para enfrentar o pai novamente. Encontrei-me com ele em Sintra num domingo chuvoso. O pai, mais calmo agora, admitiu que via Diogo mais feliz do que nunca. Mas a empresa? Os clientes? Diogo interrompeu: a empresa sobrevive sem mim. Eu sobrevivo com o Miguel. A mãe abraçou-me pela primeira vez, lágrimas nos olhos. Só quero que o meu filho seja feliz. De regresso a Porto, celebramos com um jantar simples, mas o telefone tocou. Um jornalista queria uma entrevista exclusiva sobre o ex-astro que assumiu a sua orientação. Diogo hesitou, mas eu encorajei-o: é hora de parar de esconder. A entrevista saiu num jornal nacional, com foto nossa juntos no Douro. As reações dividiram-se: apoio de jovens e da comunidade LGBT em Lisboa, críticas de setores conservadores. Diogo perdeu alguns contratos de patrocínio antigos, mas ganhou respeito de novos amigos. Internamente, ele lutava ainda com a culpa: eu traí-te tantas vezes no passado, Miguel. Como podes perdoar? Eu respondi que o perdão veio com o tempo e com as provas de mudança. Visitámos Lisboa novamente para uma marcha pela igualdade, de mãos dadas publicamente pela primeira vez. O medo estava lá, mas também a liberdade. Em casa, as noites tornaram-se mais íntimas emocionalmente, conversas até tarde, planos para um apartamento maior, talvez um cão. Mas um novo conflito surgiu quando o irmão João ligou, pedindo dinheiro para salvar a empresa familiar. Diogo recusou, dizendo que precisava de construir a sua própria vida. João acusou de egoísmo, e a discussão reacendeu velhas feridas. Eu mediava, lembrando que família não é só sangue, mas escolha. Diogo começou a escrever as suas próprias memórias, um diário que partilhava comigo à noite. Tu eras o meu livro secreto na escola. Agora és o meu futuro aberto. O romance que eu escrevia avançava, com capítulos inspirados nas nossas lutas reais. Um dia, recebemos uma carta da minha família em Coimbra, convidavam-nos para o Natal. Aceitámos, e a viagem foi cheia de esperança. Lá, o pai disse: demorei a entender, mas vejo que o Diogo te faz bem, Miguel. Foi um pequeno triunfo. Mas a sociedade não parava, comentários online, olhares na rua. Diogo aprendeu a ignorar, focando-se no treino dos jovens, onde promovia a inclusão. Eu publiquei o romance sob o meu nome verdadeiro, dedicando-o a D, o astro que encontrou o seu caminho. O livro vendeu bem em livrarias de Porto e Lisboa, trazendo convites para palestras sobre identidade e amor. Diogo acompanhava-me, orgulhoso. O crescimento era visível. Ele já não era o rapaz assustado do balneário, mas um homem que escolhia a verdade. O Natal em Coimbra marcou o início de uma nova fase. A família aceitou-nos aos poucos, com jantares onde Diogo contava histórias do futebol e eu falava de livros. Mas o verdadeiro teste veio na primavera, quando um grande clube de Lisboa ofereceu a Diogo um cargo de treinador assistente, com contrato público. Aceitar significava voltar aos holofotes, enfrentar os mesmos preconceitos que o tinham afastado. Ele consultou-me: quero ir, Miguel, mas só se vieres comigo. Mudámo-nos para um apartamento em Lisboa, perto do Tejo, com vista para a ponte 25 de Abril. A vida acelerou, treinos diários, entrevistas, e o meu novo livro sobre a redenção gay em Portugal. Diogo enfrentou os colegas antigos no clube, alguns que o tinham rejeitado. Um deles pediu desculpas publicamente, dizendo que o exemplo dele ajudara outros. A família celebrou com um jantar em Sintra, o pai levantando um brinde, ao meu filho corajoso. Mas o conflito interno de Diogo não desapareceu por completo. Uma noite, após um jogo, ele confessou: ainda tenho medo de falhar contigo, como falhei no passado. Eu abracei-o, lembrando que o amor cresce com as cicatrizes. Publicamente, tornámo-nos um casal visível, fotos em eventos LGBT, palestras juntos sobre superação. O romance que escrevi ganhou um prémio literário em Lisboa, e Diogo subiu ao palco comigo, de mão dada. Este livro é a nossa história, disse ele ao microfone. A plateia aplaudiu, e eu senti que o ciclo se fechava. Anos depois da formatura secreta, o destino tinha-nos reunido, transformado e fortalecido. Diogo treinava jovens com paixão, ensinando que ser homem é ser verdadeiro. Eu escrevia sobre vidas reais, dando voz aos invisíveis. Juntos, enfrentámos o mundo português em mudança,
onde o amor entre homens já não era só sussurro. Mas as dúvidas permaneciam em noites solitárias: será que a sociedade aceitaria plenamente? A família dele visitava-nos em Lisboa, trazendo vinho e abraços. O irmão João até trouxe a namorada, dizendo que aprendia com o nosso exemplo. O nosso apartamento encheu-se de livros e troféus, símbolos de duas vidas entrelaçadas. Diogo propôs uma viagem a Sintra para renovar votos privados, apenas nós dois no jardim onde tudo começara em segredo. Lá, sob as árvores, ele disse: tu salvaste-me, Miguel. De mim mesmo e do mundo. O beijo foi lento, cheio de gratidão. A jornada não terminou, mas o caminho à frente brilhava com possibilidade. Olhando para o Rio Douro e para o futuro, percebi que o amor verdadeiro não apaga o passado, mas ilumina o presente. Diogo e eu crescemos juntos, de rapazes escondidos a homens livres. A sociedade evolui, as famílias aprendem, e nós escolhemos ficar. Acreditas que o primeiro amor secreto entre dois homens pode realmente superar todos os preconceitos familiares e sociais em Portugal moderno, ou o tempo e a pressão acabam sempre por destruí-lo? Verdadeiro ou falso?